Olá, seja bem-vindo. Sexta-feira, 10 de setembro, já desejo um bom final de semana para você que nos acompanha. Agora são 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa o jornal trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.211 casos de Covid-19. Desse total, 25.368 pessoas já se recuperaram, notícia boa. Mas ainda aguardam o resultado do exame 5.817 pessoas. E já são, infelizmente, 784 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 34 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 17 internações, sendo 8 em UTI. E dos casos suspeitos, são 17 pessoas internadas e até o momento, 2 estão na UTI. Somados, os números representam 25% de ocupação em leitos de UTI, 30% em leitos de enfermaria e 20% em suporte ventilatório. Sobre a vacinação, já foram 281.499 doses aplicadas, ou seja, 76,69% da população geral já tomou a primeira dose da vacina e 45,25% da população já completou o esquema vacinal, ou seja, com a primeira e segunda doses ou com a dose única. Além disso, 103 pessoas já receberam a dose de reforço da vacina. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o psiquiatra Dr. João Jorge Lorenzini, que conversa conosco de forma remota sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar essa nossa conversa com o doutor trazendo para a gente, os números de casos de suicídio no Brasil. São quantos até o momento? Olha, o Brasil, não é o país que mais tem casos relativos, mas casos absolutos, ele é a 8ª posição do mundo de casos de suicídio, mais ou menos 33 suicídios por dia, mais uma média de 12 mil suicídios por ano. 12 mil por ano. E a pandemia, doutora, ela agravou essa situação? Em grupos específicos, sim. Principalmente em pessoas com maior vulnerabilidade, como, por exemplo, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, entre outras pessoas. O grupo de pessoas que se sentem desamparadas, com isolamento, essas pessoas realmente tiveram uma maior chance de suicídio na pandemia. E é importante também, doutora, a gente falar sobre a questão de saúde, É uma doença, a questão de saúde mental. E aí é importante a gente falar sobre a mudança na nomenclatura, Que ao invés de cometer o suicídio, da gente falar cometer o suicídio, agora é para morreu de suicídio. Isso é uma forma de mostrar que a pessoa ela não tem culpa também? Exatamente. O suicídio, ele pode causar nas pessoas um preconceito, achar que a pessoa que fez foi egoísta ou que ela foi culpada de alguma forma, ignorando o transtorno psiquiátrico que ela possa ter por trás do suicídio ou das tentativas. Então, o uso da palavra cometeu gera essa ideia de que a pessoa é culpada. Então, é preferível usar morreu por suicídio ou se suicidou. Perfeito. Doutora, eu vou pedir licença rapidinho aqui na nossa conversa, a gente já volta para falar mais sobre o Dia da Prevenção, porque agora a gente vai chamar uma matéria para falar que após diversos inscritos, o curso de costura industrial oferecido por meio da carreta móvel do programa Via Rápida do Governo do Estado chega em Jacareí no momento de retomada positiva da economia e vai profissionalizar alunos na área de corte e costura e ajudar a aquecer o setor da moda aqui na cidade. Um talento que é passado por gerações.
Foi isso que fez o Lucas buscar o início da sua profissionalização no ramo de corte e costura. Porque eu tive como inspiração, né? Meus avós, minha avó era costureira, meu avô era alfaiate, e eles faziam disso um negócio mesmo na vida deles, entendeu? Então, assim, é uma inspiração porque é um negócio que veio da família, né? E é no meio dos tecidos, agulhas e maquinários que o curso de costura industrial, realizado por meio do programa Via Rápida do Governo do Estado, oferece ao Lucas e ao restante da turma a oportunidade de mudar de vida. Está sendo uma grande expectativa para eles estão gostando não só para aprender a costura, mas vendo muitas oportunidades, até mesmo de se desenvolverem para abrir negócios. O Diego trabalha com costura há 9 anos e durante os 16 dias de curso pretende passar boa parte da sua experiência aos alunos. O pessoal está partindo para um lado de treinamento de máquina, que essas máquinas industriais são bem rápidas, bem ágeis, estão no treinamento de máquina, então a gente está trabalhando com algumas peças simples, costuras retas, um pouquinho de curva, depois eles vão para a modelagem industrial e outros tipos de modelagem com formação física, né, se o tempo permitir para a gente os 16 dias, com formação física e um pouquinho da modelagem sob medida também. Na primeira semana de matrícula, mais de 600 pessoas se inscreveram para participar. Desse total, 96 foram selecionadas para a primeira etapa. A quantidade de inscrições indica um aquecimento da procura do empreendedorismo e uma nova tendência pós-pandemia, o autoemprego. Devido à demanda, estamos tentando mais uma execução para a gente abrir novas oportunidades e aumentar o número de vagas. A formação vem em um momento que a cidade começa a retomada positiva da economia. E além de proporcionar capacitação para quem quer empreender e gerar renda, é uma porta de entrada para os outros programas da cidade. Ele vem ao encontro dos programas que a gente já desenvolve desde 2018, o programa Gestoras da Moda. Esse ano vamos estar abrindo as inscrições para a 3ª edição do programa. E a vinda da carreta, essa ação da Secretaria, também é para fomentar a área da confecção para as pessoas que não tiveram oportunidade de participar do programa, porque a carreta ela não precisa ter nenhuma experiência. São oportunidades como essas que fazem Jacareí caminhar para se tornar um polo de moda com geração de empregos. O pessoal está aprendendo uma profissão mesmo aqui, certo? O pessoal vai sair daqui com pelo menos o início do conteúdo para uma profissão nessa área. Ao terminar o curso, terminando o curso, eu espero estudar mais, estudar mais sobre a área. Porque é claro que a gente não vai sair sabendo tudo, né? No meu caso, não, porque eu não tinha muito conhecimento. Mas eu espero, assim, quem sabe empreender, abrir um microempreendimento, mas isso mais lá para frente mesmo, assim. As inscrições para as novas vagas a serem disponibilizadas poderão ser feitas pelo site do Capacita Já, assim como o programa Gestoras da Moda, que receberá inscrições até o dia 24 de setembro. Perfeito, a gente deu essa notícia aqui também ontem no jornal, então não perca essa oportunidade. As inscrições para o Gestoras da Moda vai até dia 24 de setembro, como a repórter Larissa falou aí na matéria. Agora a gente volta aqui para a nossa conversa com o Dr. João, para falar sobre o Dia da Prevenção ao Suicídio. E eu queria te perguntar, doutor, se tem como estimar e identificar as principais motivações e causas que levam a pessoa a morrer de suicídio. Na maioria das vezes, as pessoas que têm uma tentativa, uma vontade, a gente chama de ideação suicida, ou mesmo suicídio, elas têm um transtorno mental associado, principalmente depressão, uso de substâncias, transtorno bipolar, transtorno de personalidade também podem estar envolvidos. Então, basicamente, não é ideal a gente pedir para uma pessoa que não seja profissional e que identifique esses transtornos, mas alguém que deixou de funcionar da mesma forma que funcionava, alguém que teve queda no rendimento, que está sofrendo, está cada vez mais introspectiva, deixou de ser da forma como era antes, essa pessoa precisa chamar atenção para a possibilidade dela ter um risco aumentado para o suicídio. Doutor, a gente vive uma realidade agora no nosso país, de mais de 14 mil desempregados, e o desemprego, a gente pode, então, falar que ela pode ser, o desemprego pode ser
um motivador aí para a causa da morte por suicídio? Com certeza. O desemprego, ele é um fator de desamparo econômico. Todo desamparo, seja um desamparo social, um desamparo familiar e agora o desamparo econômico, como o desemprego, são fatores de risco, sim, para suicídio. Perfeito, doutor. E aí, no caso, a gente pode falar também sobre os perigos aí das redes sociais, né? As influências, essa necessidade de sempre ter um filtro nas redes sociais, né? De você não ser você mesmo, né? E aí, a rede de apoio para quem sofre esses ataques é muito importante, né? Eu queria que o doutor falasse agora sobre esse recorte dentro da internet, né? Com certeza. Olha, as mídias sociais, elas podem ajudar por um lado, claro, uma pessoa ela não fica tão isolada socialmente. No entanto, existem pessoas que fazem um uso indevido ou passam informações falsas ou, de uma forma geral, usam a questão do sofrimento alheio para se autopromover. Isso pode, sim, ser um fator problemático para uma pessoa que esteja com um quadro depressivo ou mesmo com uma ideação suicida. Então, sempre um filtro, sempre uma noção daquilo que você deve ou não fazer, aonde você deve ou não entrar. Isso é muito necessário, inclusive, para grupos de adolescentes. Perfeito. Doutor, só antes da gente continuar a nossa conversa, eu só vou corrigir a informação que eu falei. Quando eu fui te perguntar sobre o desemprego, eu falei 14 mil, mas são 14,8 milhões de desempregados, infelizmente, né, de brasileiros que não encontram emprego. Eu vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente já volta para falar mais sobre esse assunto, doutor, porque agora a gente vai falar sobre que estão abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para o programa Bolsa do Povo Educação, uma ação de estudantes que irá pagar até R$1.000 para alunos da rede estadual com o intuito de combater a evasão escolar. Podem participar estudantes do ensino médio e do 9º ano do ensino fundamental, inscritos no Cadastro Único, os que estão inscritos no CAD Único. Após realizar a manifestação de interesse, o estudante ele será notificado via e-mail, SMS ou pela Secretaria Escolar Digital para a confirmação dos critérios de elegibilidade. As inscrições podem ser feitas no site bolsadopovo.sp.gov.br. E nesse final de semana tem bazar em prol do Batuíra e quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia, que está ao vivo com a gente direto do plenário. Isa, ação solidária junto com moda sustentável, quais são as informações? Bom dia, Nay. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Você sabe que eu sou suspeita para falar de bazar, porque eu amo muito, mas essa notícia é muito boa. O Batuíra, Projeto Renascer, está com um saldão de peças. Então, amanhã, sábado, das 9h30 até 1h30 da tarde, acontecerá a venda de roupas com preço a partir de R$1. O bazar acontece presencialmente na própria sede do projeto, que fica na Avenida Roberto Lopes Leal, número 1370, no bairro Jardim Santa Maria. Outra informação é que nesta semana o Batuíra inaugurou o roupeiro Rosinha Neves, que é para a troca de roupas infantis para bebês com até 2 anos. Então já sabe, amanhã tem roupa para todo mundo, para toda idade. Lembrando que o Batuíra é uma entidade espírita que ampara mães gestantes, seus bebês recém-nascidos e também seus filhos com até 5 anos de idade. Então toda a doação de roupa e também a venda é voltada para essa causa de mães e filhos. Para ter mais informações e principalmente as regras da troca de roupa do roupeiro infantil, basta acompanhar Facebook e Instagram, é só pesquisar Batuíra Projeto Renascer. Em caso de dúvidas, ligue no telefone 3952-8277. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. A Isa é uma grande apoiadora aí da moda sustentável, adora um bazar e você também pode aproveitar e ajudar nessa ação solidária. A gente volta agora para a nossa conversa com o Dr. João Jorge Lorenzini, que é psiquiatra e está falando com a gente sobre o Dia da Prevenção ao Suicídio. Doutor, quais são as maneiras, né, de ajudar e de combater essas mortes? Bom, a primeira delas é você identificar. Então, como a gente conversou aqui, identificar alguém que falou que quer morrer, identificar alguém que não está bem, identificar alguém que deixou de ser da forma como era antes.
Uma vez que você identificou, o principal é empatia, é você escutar, é você estar presente para a pessoa. A maioria das pessoas gostam de mudar de assunto, né? Quando alguém fala uma coisa com algum sofrimento, que não está bem, fala, olha, pense em outra coisa, vai andar um pouco e passa. Não, é você escutar, é você questionar, é você perguntar. Uma vez que você identificou, uma vez que você se mostrou disponível, é buscar ajuda de profissionais. Esse é um momento crucial que a pessoa ela precisa de muito apoio, muita empatia, né, doutor? E principalmente do núcleo familiar, né, que são ali as pessoas que a pessoa vive mais tempo da vida dela, né, do dia a dia dela. E aí, no caso, eu queria te perguntar como que a família pode agir para poder buscar auxílio, né? Porque nem sempre a pessoa ali, o pai, a mãe, o tio, né, algum familiar não sabe como agir, porque às vezes se sente desconfortável, né? Então, como buscar um auxílio? Como que a família pode buscar esse auxílio? Bom, primeira coisa é conversar com a pessoa que está sofrendo. Identificou que é uma pessoa mais impulsiva, às vezes está se autolesionando, teve quedas escolares, como adolescentes, por exemplo, essa pessoa precisa conversar com a outra em sofrimento e pode procurar ajuda de profissionais como psicólogos, psiquiatras e, caso não tenha disponibilidade, inclusive médicos não especialistas em saúde mental, como, por exemplo, serviços de atenção primária, essas pessoas podem ajudar também a identificar e corretamente encaminhar para um profissional adequado. Dicas preciosas, né? Orientações, na verdade, preciosas. Doutor, te peço licença novamente, que agora a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta, né, falando sobre as notícias daqui da Câmara Municipal e informações também sobre vacinação. Até já! A Prefeitura de Jacareí pretende revitalizar o Jardim Didinha. Entre as ruas Santa Isabel e Abel Rodrigues de Souza, existe uma área de 680 metros quadrados que será transformada em área de lazer, com academia ao ar livre, playground e área de estar, tudo isso dentro de um projeto paisagístico e acessível. O projeto prevê a instalação de uma caixa de areia com brinquedos como gangorra, gira-gira, balanços, além de um brinquedo adaptado no playground. Todas as instalações acessíveis serão conforme as determinações da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E, para que pais e responsáveis fiquem próximos às crianças, haverá também bancos, mesas e lixeiras. O projeto contempla paisagismo que inclui o plantio de espécies nativas capazes de suportar encharcamentos do solo e períodos de seca, e toda a iluminação será de lâmpadas LED. Quer saber mais sobre este projeto de revitalização do Jardim Didinha e fazer a sua contribuição? Envie um e-mail para participajacareí@jacareí.sp.gov.br e fique atento aos canais de comunicação da Prefeitura. 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar.
Estamos de volta e começamos esse bloco conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo. Você confere aí o trabalho do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, que enviou um pedido de informação ao prefeito Izaias Santana sobre a falta de serviço de desobstrução em bueiro na Avenida Dr. João Victor Lamana, ali em frente à Escola Antônio Leles, no Parque Califórnia. Próximo destaque da vereadora Sônia Patas da Amizade, que enviou 2 indicações à Prefeitura pedindo a instalação de abrigo nos pontos de ônibus e manutenção do leito carroçável pela extensão ali da Estrada do Tanquinho, na região oeste de Jacareí. Você também confere aí o trabalho do vereador Roninha, que enviou pedido de informação ao prefeito Izaias Santana sobre o critério usado pela administração pública à atuação da Guarda Civil nos equipamentos públicos, sobretudo quadras e parques. A gente volta agora para a nossa conversa com o Dr. João Jorge Lorenzini, psiquiatra, que conversa com a gente sobre o Dia da Prevenção ao Suicídio. Doutor, se a pessoa dá sinais, né, como que isso pode ser observado em cada fase da vida? Bom, primeiro que 2/3 das pessoas que se suicidam mostram sinais, o que não significa que todo mundo mostra. Então, a gente afirmar que todo mundo mostra sinal pode ser um problema até para aquelas pessoas que perderam entes queridos. Mas os sinais, eles podem ir mudando ao longo da vida. Então, os adolescentes, eles podem, na depressão, ficarem mais irritados, mais impulsivos, apresentarem autolesões, então se machucam muitas vezes, têm quedas no rendimento escolar. Já os adultos, pessoas mais velhas, podem ficar mais introspectivas, falar que estão mais tristes ou não quererem sair, e os idosos ficarem mais isolados, deixarem de comer, perderem bastante peso, ficarem mais lentificados. Então, você identifica os quadros mentais que podem propiciar um suicídio de diferentes maneiras ao longo da vida. Existe um momento correto, doutor, no momento desses sinais, aí para poder buscar uma ajuda profissional? O momento correto é na identificação. Você identificou e você acredita que aquela pessoa não está da forma como estava, você acredita que essa pessoa possa de alguma forma estar sofrendo, não cabe a você saber se você precisa ou não encaminhar para um profissional. Então vale a pena essa pessoa passar por uma avaliação de um profissional de saúde mental. Tá joia, doutora, a gente já volta com mais orientações suas aqui para quem nos acompanha no jornal, mas agora a gente vai falar sobre campanha de vacinação, porque a campanha contra a Covid-19 avança aqui na nossa cidade, e quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Bom dia, Lari. Quem que se vacina hoje? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que nos acompanham. A campanha de vacinação continua em Jacareí, aplicando a 2ª dose da vacina e também a dose reforço. Quem pode receber a 2ª dose hoje são as pessoas que tomaram Coronavac no dia 13 de agosto ou data anterior. Tem 2ª dose da AstraZeneca para aquelas pessoas que receberam a primeira dose no dia 18 de junho ou data anterior, e a aplicação de 2ª dose da vacina da Pfizer para quem recebeu a primeira dose no dia 18 de junho ou data anterior. Também tem a aplicação de dose reforço, essa para idosos acima de 80 anos que tenham recebido a 2ª dose em até 6 meses ou mais. O atendimento acontece até às 17 em todas as unidades municipais de saúde da família, com exceção do Jardim das Indústrias e do Cidade de Salvador. Lá o horário vai até um pouquinho mais tarde, lá o atendimento acontece até às 19 horas, assim como as unidades básicas de saúde e a UBS Central. Quem for receber a 2ª dose ou a dose reforço, precisa levar um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação. Lembrando que a carteira de vacinação é indispensável no caso da 2ª dose e da dose reforço. Mais informações ou dúvidas e ainda os endereços dos postos de vacinação você confere em jacareí.sp.gov.br ou ainda pelo telefone 156.
Nayara, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Lari. E o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, estabeleceu novas orientações para a remarcação de perícia médica. De acordo com o documento, quando o trabalhador não puder comparecer na data agendada para a realização da perícia, por interesse próprio, deverá remarcar o atendimento pelo site, aplicativo Meu INSS ou pelo telefone da Central 135. Nos casos em que a perícia não puder ser realizada por indisponibilidade momentânea do local de atendimento, a referida agência da Previdência Social deve remarcar todos os agendamentos sem necessidade de solicitação por parte do usuário. A remarcação deve acontecer até o meio-dia do dia seguinte, aquele em que houve o fato da indisponibilidade. A consulta da nova data deve estar disponível para o trabalhador a partir da 1 da tarde no Meu INSS ou pela Central 135. Quando a perícia não for realizada em razão dos problemas nas agências, em hipótese alguma, o segurado deverá ser orientado a remarcar o atendimento de perícia médica por conta própria. E com mais de 3.000 habitantes e uma mistura peculiar do urbano com o rural, o bairro Igarapés, localizado na zona oeste de Jacareí, reúne as riquezas do progresso e a calmaria da zona rural e conta a história de muita gente que luta para realizar sonhos e construir uma cidade melhor. Acompanhe mais um episódio do No Bairro. Aqui, o rural e o urbano dividem espaço. Asfalto e água encanada são fatores que determinam essa divisão. De um lado, o contato com a natureza, do outro, o progresso. Escolas, espaço para lazer, unidade de saúde da família, comércios que muitas vezes são instalados nas próprias residências, determinam um crescimento significativo nos últimos anos. No local que carrega no nome a origem tupi-guarani, a mistura do verde com o acinzentado das construções é palco para a luta e criação da identidade de um povo. Estamos no bairro Igarapés. Igarapés, em tupi-guarani, significa caminho de canoa. E é nesse caminho que, desde 1948, ano da fundação do bairro, os moradores seguem construindo lares, laços e colecionando histórias para contar. Mais de 3.500 pessoas vivem na região, que é dividida em área urbana e chácaras, que dão ao local o charme de cidade grande, sem perder o contato com a natureza. O bairro tinha 5 casas. Aí depois tinha 5 casas. Tinha uma casa aqui na rua Tapaiúna, melhor 2 casas Tapaiúna. Tinha uma aqui na Chucuru. Tinha um bar aqui na Chucuru, que era o Bar São Pedro. E o Bar do Seu Dito lá embaixo. Não tinha mais nada. Nós viemos da Bahia para Santo André, São Paulo. De Santo André, depois de 5 anos, aí eu vim aqui para Jacareí. Eu gosto muito de lugar de bastante área, povoado, lugar que tem águas, florestas, essas coisas. E aí eu cheguei aqui, gostei e fiquei por aqui. Hoje o Igarapés está com 100% do asfalto concluído. Já a região Chácaras segue com ruas de terra. Todos os moradores recebem água encanada e o esgoto atende 50% do Igarapés e 0% do Chácaras. E a viela Chucuru ainda aguarda regularização fundiária. A chegada do asfalto foi um dos momentos mais marcantes para os moradores. Registros da época mostram as reuniões feitas na comunidade e o início das obras, que marcam a memória afetiva de gerações. No tempo que não tinha asfalto, nossa, era complicado. Eu sou da igreja, sou cristã, e a gente ia para a igreja, tinha que ir a pé, né? E essa parte que não tinha asfalto era muito barro. Aí eu lembro que era, nossa, é bem para você dar risada, né? A gente levava o sapato numa sacolinha, ia de chinelo, para chegar lá a gente lavar o pé, colocar, porque em período de chuva ou poeira, né? Era muita poeira, quando não era chuva era muito poeira. Não tinha asfalto,
A água nem todos os bairros tinha, só tinha nas ruas principais, as ruas de volta do bairro não tinha. Outra coisa, em condições de nós sair para até pegar um ônibus, às vezes nós ia para a pista lá fora, porque era muito barro, muita lama. Às vezes até carro atolava aqui, nós tinha que, se nós tivéssemos com o carro, tinha que empurrar o carro para tirar do atoleiro, era muito difícil essa situação. Com o passar dos anos, o bairro da região oeste se transformou e muitas melhorias chegaram. Saúde, água encanada, esporte e educação foram as que mais mudaram a vida dos moradores. A primeira melhoria que veio para o bairro foi o UBS, o campo de futebol que eu trabalhei muito, dei muitas brigas para liberar o campo. Aí a água foi inaugurada aqui no bairro Igarapés em 1991, abrimos uma torneira, caiu a primeira água no bairro Igarapés. As minhas filhas todas estudaram, se formaram aqui. Então eu tenho orgulho delas e também da escola, que eu não tenho o que falar da escola aqui do bairro, não tenho. E referente à saúde, era péssimo, mas de uns 4, 5 anos para cá melhorou bastante a saúde. Hoje eles passam na rua, já sabe quem tem o cadastro do postinho, ele já sai avisando o dia do retorno ao médico, as vacinas vieram aqui, tem um idoso aqui de 80 anos, vieram vacinar em casa. Então isso aí, referente à saúde, o bairro está de parabéns. Eu fico lembrando, e hoje eu conto para os meus sobrinhos, né? Eu tenho sobrinhos adolescentes e pré-adolescentes. E aí eu falo para eles, vocês nunca ouviram falar em internet de escada? Vocês não sabem o que é isso, a gente tem que esperar até as 10, 11 horas da noite para conversar no MSN, que hoje nem existe. De alguns anos para cá, veio a internet via rádio, porque os bairros mais distantes era uma forma de trazer uma internet mais rápida. E logo depois, graças a Deus, chegou a fibra. Então, assim, dava para ver o pessoal comemorando, sabe? A chegada da fibra e poder assistir um filme nas redes sociais sem travar, né? Sem colocar uma foto de alta resolução. Apesar do progresso, tem pontos a serem melhorados. Áreas que aguardam regularização fundiária, incentivo ao esporte, segurança no trânsito por meio de manutenção da sinalização nas vias e a falta de comércios, como farmácias, ainda dificultam a vida do morador. Nós precisamos melhorar a área de trânsito. O trânsito nosso aqui é um problema sério. A gente já tem vários protocolos lá com o trânsito, mas nós precisamos de pintura nas faixas, direcionamento do trânsito. Por exemplo, você chega aqui na minha rua, você para onde você quiser. E tem caminho de ônibus, então devia ter a faixa. Você estacionar só o lado direito ou o lado esquerdo. Um incentivo no esporte, mas precisa de incentivo para o esporte, porque aqui nós temos jovem que está deslocando daqui para outro estado para eles regressar na carreira profissional. Uma farmácia deveria ter aqui no bairro. Até alguém, uma loja autopeça, não tem ainda. Tem muita oficina mecânica, mas não temos autopeça. Tem muita borracharia bastante, não temos autopeça. Então nós precisaríamos isso aqui também. Falta talvez um parquinho infantil, né? Realmente tenho muito que ir ao centro para poder levar num parque. E a gente vê que Igarapés tem muito, né, espaço, muita área verde que dá para se aproveitar e que a gente sabe que às vezes, né, são áreas até mesmo públicas. Os moradores seguem de mãos dadas com o progresso, comemorando e registrando, desde sempre, cada conquista, unindo a comunidade em eventos que retratam a alegria de um povo festeiro, que luta para construir estruturas físicas que todos possam aproveitar e estruturas emocionais, capazes de transformar o espaço em mais que um aglomerado de casas, uma reunião de lares. Aqui é tão sossegado, aqui é tão gostoso. E eu brinco com os meus amigos, eu moro na roça mesmo. Porque embora tenha se desenvolvido muito, por ter muito verde, aqui a gente, eu me sinto, porque é um lugar sossegado, sabe? Tranquilo para você criar seus filhos. Então, hoje eu vejo como um lar. É, meu lar, né? Morar no Igarapés é o meu lar principal. O bairro, eu não tenho nada a falar contra, porque graças a Deus aqui conseguiu realizar o meu sonho, né? Tenho uma casa própria e queria educar meus filhos, então eu consegui aqui. E alguma coisa daqui para frente Deus proverá, né?
Apesar que eu conheço o município todo, mas não tenho o que reclamar do Igarapés. O Igarapés, para mim, tudo o que eu quero tem. Eu praticamente já vou por 44 anos aqui. Eu me aposentei e continuo aqui, tenho a minha casinha, continuo aqui. E acredito que eu vou sair daqui. Sinceramente, é um bairro bastante comunicativo entre nossas vizinhanças. É um bairro que você vive, você sai viajar, fala, não, eu vou voltar para o Igarapés. Lembrando que os outros episódios do No Bairro você pode conferir no YouTube e no Facebook aqui da TV Câmara. A gente volta agora para a conversa com o Dr. João Jorge Lorenzini, que é psiquiatra e está conversando com a gente sobre o Dia da Prevenção ao Suicídio. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente qual que são as diferenças e qual que é a divisão desse atendimento entre o psicólogo e o psiquiatra. Essa pergunta é uma pergunta que me fazem muito, né? Vou começar pelo psiquiatra. O psiquiatra, ele é um médico que ele se especializa, ele faz residência em psiquiatria e ele diagnostica e trata os transtornos médicos psiquiátricos com medicações, quando são necessárias, e encaminhando para os profissionais mais necessários para o tratamento, como, por exemplo, o próprio psicólogo. Já o psicólogo, ele é um profissional que ele se especializou em psicologia. Ou seja, ele vai tratar no paciente o comportamento, a compreensão que o paciente tem ou a pessoa tem dela mesma e tem em relação ao mundo, vai tratar traumas, sentimentos, gatilhos. Então, são dois profissionais que se complementam, o psiquiatra e o psicólogo, sendo que o psicólogo nem sempre precisa de um psiquiatra, mas sempre um psiquiatra, quase que invariavelmente, vai trabalhar junto de um psicólogo. Perfeito. E aí, para fechar nossa conversa, que a gente já está chegando ao fim do jornal, eu queria que o doutor deixasse aí uma orientação para nós, né, para todos nós, todo mundo que nos acompanha, como que a gente mantém o equilíbrio, doutor, no momento que a gente está passando, né, na sociedade, que são tempos tão difíceis. Essa pergunta é uma pergunta do milhão, né? Sim. Mas, basicamente, o que eu recomendo é, primeiro, respeite o seu limite, se respeite, tanto em relação ao trabalho. Então, muita gente está trabalhando de casa, no home office, está trabalhando excessivamente. O sono foi muito alterado na pandemia, então um bom sono, uma pessoa que ela descansa, isso é essencial. Uma boa alimentação, exercícios físicos também são importantes e, claro, a gente passa a nossa vida sozinho, só a gente entende o que a gente viveu, aquilo que a gente preza, despreza. Não significa que a gente precise estar solitário. Então, fortalecer os vínculos familiares, os vínculos pessoais com os amigos, isso ajuda você a passar pela vida, passar por situações difíceis, como, por exemplo, a pandemia, com amparo. E dessa forma, você pode ter uma boa qualidade de vida, inclusive uma boa saúde mental. Mesmo de modo remoto, né? A gente pode manter, graças à tecnologia, né? A gente não está podendo se encontrar, a gente pode manter esses laços, né, doutor? Muito obrigada. Com certeza, foi um prazer. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas orientações aqui, para todos que acompanham o nosso jornal, e até uma próxima. Até uma próxima, até mais. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, YouTube e Facebook. Se cuide e bom final de semana.